O livro de Neemias é uma poderosa mensagem de fé para todos que já se sentiram cercados por ruínas. Jerusalém estava desprotegida, seus muros derrubados e seu povo vulnerável. Aos olhos humanos não havia mais esperança. Mas Deus levantou Neemias, um homem que não era rei nem profeta, apenas copeiro do rei da Pérsia, para mostrar que o Senhor usa pessoas comuns para realizar grandes obras. Neemias começou sua jornada em lágrimas e oração, colocando diante de Deus o peso da situação. Com coragem, pediu autorização ao rei, viajou até Jerusalém e inspirou o povo a reerguer o que estava caído. Ele enfrentou zombarias, ameaças e injustiças, mas não desistiu, porque sabia que sua força vinha do Senhor. Mais do que restaurar muros de pedra, Neemias conduziu uma restauração espiritual, chamando o povo à confissão, ao arrependimento e à renovação da aliança com Deus. O livro de Neemias nos mostra que nenhuma destruição é definitiva quando Deus decide agir. O que parecia perdido pode ser restaurado, e aquilo que estava em ruínas pode se transformar em sinal da fidelidade do Senhor. Ao estudarmos Neemias, veremos 14 lições preciosas que nos ensinam sobre oração, fé, coragem e dependência do Senhor. Primeira lição: a oração é o ponto de partida, conforme está escrito em Neemias 1:4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando Neemias recebeu a notícia da condição de Jerusalém, não reagiu com pressa ou frieza. Ao contrário, sua primeira atitude foi se assentar, chorar e lamentar diante de Deus. Em seguida, buscou ao Senhor com jejum e oração, reconhecendo que somente o Deus dos céus poderia mudar aquela realidade. Essa postura nos ensina que toda restauração verdadeira nasce na dependência de Deus. Quando transformamos nossas lágrimas em oração, encontramos forças para suportar, clareza para decidir e fé para avançar. Assim, Neemias nos mostra que a oração não é um recurso final, mas o ponto de partida para todo recomeço. Segunda lição: reconhecer os pecados diante de Deus. Neemias 1:5-6 diz assim: E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Aqui, Neemias exalta a majestade de Deus e reconhece sua fidelidade à aliança. Logo depois, intercede e confessa os pecados do povo, incluindo os seus próprios e os de sua família. Essa atitude mostra que a oração verdadeira não esconde falhas, mas as apresenta diante do Senhor com humildade. Neemias compreendia que sem arrependimento não haveria restauração. Assim, aprendemos que admitir nossas culpas diante de Deus não nos diminui, mas nos aproxima de sua graça. É no reconhecimento sincero que experimentamos o perdão, a misericórdia e a chance de um novo começo. Terceira lição: fé acompanhada de planejamento. Conforme lemos em Neemias 2:4-8, e o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade 2 sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem? E quando voltarás?
e aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Este trecho mostra como Neemias soube unir espiritualidade e responsabilidade. Ele orou silenciosamente, reconhecendo sua dependência de Deus, mas também apresentou ao rei um pedido claro e planejado: permissão para viajar, segurança no trajeto e recursos para reconstruir Jerusalém. Sua fé não anulou a necessidade de organização. Pelo contrário, a completou. A resposta positiva do rei foi fruto da intervenção divina, pois a boa mão de Deus estava sobre Neemias. Isso nos ensina que oração não dispensa preparo, e preparo não substitui oração. Quando caminhamos com equilíbrio entre fé e planejamento, experimentamos a provisão e o favor do Senhor em cada detalhe de nossa vida. Quarta lição: enfrentar a oposição com firmeza, conforme está escrito em Neemias 2:19. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? A obra de Deus sempre encontra resistência. Quando Neemias se levantou para restaurar os muros de Jerusalém, os inimigos logo surgiram para zombar, desprezar e lançar dúvidas. A intenção deles era enfraquecer o ânimo do povo e desacreditar a missão. Contudo, Neemias não se deixou abalar pelas vozes contrárias, pois sabia que estava agindo debaixo da vontade de Deus. Esse episódio nos mostra que não devemos parar diante das críticas ou do desprezo. A fidelidade ao chamado é maior do que a aprovação humana. Assim, aprendemos que a melhor resposta à oposição não são palavras, mas perseverança. Continuar firmes naquilo que o Senhor nos confiou é a prova de que confiamos mais em Deus do que nas circunstâncias. Quinta lição: o trabalho em unidade fortalece a obra de Deus, como lemos em Neemias 3:1-3. E levantou-se Eliacibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram. E levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Hananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Racenaá, a qual emadeiraram, e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. A restauração de Jerusalém foi marcada por cooperação e consagração. Eliasibe e os sacerdotes deram o primeiro passo, liderando espiritualmente e consagrando a porta das ovelhas ao Senhor, lembrando que toda obra deve começar com adoração. Logo depois, os homens de Jericó, Zacur e os filhos de Racenaá se uniram, assumindo suas partes na reconstrução com zelo e responsabilidade. Esse esforço coletivo mostra que a obra de Deus não depende de um indivíduo, mas da união de muitos corações comprometidos. Assim, aprendemos que quando líderes e povo trabalham lado a lado, consagrando cada ação ao Senhor, a edificação se torna sólida, duradoura e verdadeiramente abençoada. Sexta lição: servir a Deus exige disposição. Neemias 3:5 diz assim: e ao lado deles repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o pescoço ao serviço do Senhor.
Neste relato, percebemos que nem todos respondem da mesma forma ao chamado de Deus. Os tecoitas se dedicaram com empenho, mostrando disposição em servir, mesmo sem reconhecimento especial. Já os nobres escolheram não se envolver, talvez por orgulho ou por não considerarem o trabalho digno de sua posição. Esse contraste revela que, diante da obra do Senhor, há sempre quem se entrega e há quem se afasta. O que faz a diferença não é o título, mas a disposição do coração. Deus se agrada daqueles que, com humildade, colocam suas mãos no serviço, ainda que pareçam pequenos diante dos homens. Assim, aprendemos que servir a Deus é maior honra do que qualquer status, e que Ele valoriza a obediência mais do que a posição. 7ª lição. Dedicação total gera progresso na obra de Deus. Em Neemias 4:6 está escrito: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Este versículo nos mostra que o verdadeiro motor da obra não foi a força física, mas a disposição do coração. O povo estava unido, animado e determinado a restaurar os muros, mesmo enfrentando oposição e dificuldades. O texto destaca que a metade da construção foi concluída porque havia comprometimento genuíno. Isso ensina que quando fazemos algo com o coração voltado para Deus, Ele multiplica nossos esforços e acelera os resultados. O ânimo interior vence o cansaço exterior e a fé sustenta o trabalho. Assim, Neemias nos lembra que grandes realizações espirituais não dependem apenas de recursos ou habilidades, mas da entrega sincera do coração. Onde há dedicação e propósito, Deus faz a obra prosperar. 8ª lição. A coragem nasce da fé em Deus, como lemos em Neemias 4:14. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Este versículo mostra Neemias como um líder que sabia fortalecer o ânimo do povo em tempos de ameaça. Quando o medo tentou paralisar a reconstrução, ele lembrou a todos que a verdadeira fonte de coragem é o Senhor. Neemias direciona os olhos do povo para Deus e, ao mesmo tempo, para a responsabilidade de proteger suas famílias e a herança do Senhor. Assim, aprendemos que fé e luta andam juntas. Confiar em Deus não nos torna passivos, mas nos move a agir com determinação. O segredo da coragem está em lembrar quem é Deus e por que vale a pena lutar. Quando Ele é nossa força, não desistimos diante das batalhas. 9ª lição. Servir com integridade diante de Deus. Em Neemias 5:19 está escrito: lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Neemias encerra um capítulo importante de sua liderança com uma oração sincera. Ele não buscava reconhecimento humano, mas o favor e a aprovação de Deus. Durante o período da reconstrução, Neemias se destacou por sua integridade. Não explorou o povo, não usou sua posição para ganho próprio e sempre agiu em benefício da comunidade. Ao pedir que Deus se lembrasse dele, demonstrava que sua maior recompensa não viria dos homens, mas do Senhor. Esse versículo nos ensina que o verdadeiro serviço deve ser feito com motivação correta, sem interesses pessoais ou vaidade. Assim, aprendemos que quando trabalhamos com sinceridade e dedicação, podemos confiar que Deus vê cada esforço e retribui com bênçãos eternas. 10ª lição. Não se desviar do propósito de Deus. Neemias 6:3 diz assim: e enviei-lhes mensageiros a dizer: eu faço uma grande obra, de modo que não poderei descer.
por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Quando inimigos tentaram distrair Neemias, chamando-o para conversas que tinham segundas intenções, ele respondeu com firmeza. Estava envolvido em uma grande obra e não poderia parar. Esse versículo nos ensina sobre foco e discernimento. Muitas vezes, o inimigo não tenta apenas nos atacar, mas nos desviar, ocupando-nos com coisas que parecem importantes, mas que roubam nossa atenção da missão que Deus nos confiou. Neemias compreendeu que abandonar a obra, ainda que por pouco tempo, significaria enfraquecer o propósito. Assim, aprendemos que permanecer firmes no chamado exige clareza de prioridades. Quando reconhecemos que o que fazemos é para o Senhor, não permitimos que distrações ou pressões nos afastem do propósito divino. 11ª, a obra concluída glorifica a Deus. Em Neemias 6:15-16 está escrito: Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Após tanta oposição e desafios, o muro de Jerusalém foi concluído em tempo recorde, 52 dias. Isso não apenas fortaleceu o povo, mas também fez com que até os inimigos reconhecessem a intervenção divina. A vitória não era resultado apenas de esforço humano, mas da mão de Deus conduzindo cada detalhe. Assim, aprendemos que quando permanecemos firmes e concluímos a missão, a glória não recai sobre nós, mas sobre o Senhor. O testemunho da obra concluída se torna um sinal vivo de que Deus é fiel e poderoso para cumprir o que promete. Portanto, cada conquista deve ser dedicada a Ele, como expressão de gratidão e adoração. 12ª, a palavra de Deus transforma corações. Como lemos em Neemias 8:8-9, e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis, nem choreis. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Este versículo mostra o poder da palavra quando é compreendida de fato. Os líderes não apenas leram a lei, mas a explicaram com clareza, permitindo que o povo entendesse sua aplicação prática. O resultado foi um profundo quebrantamento. Lágrimas de arrependimento diante da santidade de Deus. No entanto, Neemias e Esdras lembraram que o propósito não era aprisionar o povo na tristeza, mas conduzi-los à alegria da restauração. Assim, aprendemos que a palavra de Deus confronta o pecado, desperta consciência e traz quebrantamento, mas também renova a esperança. O arrependimento sincero sempre abre caminho para o consolo e para a celebração da graça do Senhor em nossa vida. 13ª. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10 diz assim: Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Depois de ouvirem a lei, o povo foi tomado pela tristeza diante de seus pecados. Contudo, Neemias os chamou a olhar além do lamento e a celebrar a bondade de Deus. Ele ordenou que comessem, bebessem e compartilhassem com os necessitados, mostrando que a comunhão e a solidariedade também fazem parte da adoração. O segredo da força espiritual não está em nós mesmos, mas na alegria que vem do Senhor.
Essa alegria é resultado do perdão, da restauração e da certeza de que Deus caminha conosco. Assim, aprendemos que a fé não nos conduz apenas ao arrependimento, mas também a uma vida cheia de esperança, gratidão e alegria que nos sustenta em todas as circunstâncias. 14ª. Deus é fiel em suas promessas. Em Neemias 9, 6-8 está escrito: Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus, que elegeste a Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele a aliança, de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. Este trecho destaca duas verdades essenciais. Deus é o Criador de todas as coisas e o guardador da vida. Todo o céu e a terra testemunham sua grandeza e o adoram. Além disso, ele é o Deus da aliança, que chamou Abraão, transformou sua vida e confirmou suas promessas porque é justo. A história de Israel, portanto, não começa em méritos humanos, mas na fidelidade do Senhor. Assim, aprendemos que o mesmo Deus que escolheu, guiou e cumpriu suas promessas no passado, continua sendo fiel hoje. Podemos confiar que suas palavras jamais falham e que Ele sustenta nossa vida enquanto cumpre seus planos eternos. O livro de Neemias vai além da história de muros erguidos. Ele é um testemunho de como Deus restaura vidas, famílias e propósitos. A narrativa mostra que todo recomeço genuíno nasce da oração, do arrependimento e da confiança plena no Senhor. Neemias enfrentou zombarias, ameaças e injustiças, mas não perdeu o foco porque sabia que a obra era de Deus. Sua liderança foi marcada pela humildade, pelo serviço e pela coragem de permanecer fiel, mesmo quando parecia impossível. Ele nos ensina que a vitória só é completa quando a dedicamos em adoração ao Senhor e que o verdadeiro poder está em depender dele em todas as circunstâncias. As lições desse livro nos convidam a consagrar nossos projetos, famílias e sonhos a Deus, lembrando que a restauração mais importante não acontece em paredes de pedra, mas no coração que decide obedecer e caminhar em santidade. Assim como Jerusalém foi reconstruída, nossa vida também pode ser restaurada, não importa quão destruída esteja. O Deus que esteve com Neemias é o mesmo que está com você agora. Ele vê as suas lutas, conhece as suas dores e entende cada detalhe da sua caminhada. Talvez existam áreas da sua vida que parecem destruídas, mas Deus é especialista em transformar ruínas em novos começos. Neemias não venceu pela própria força, mas porque se apoiou no Senhor. E é essa mesma verdade que vale para você. Entregue, confie e persevere, porque quando você escolhe depender de Deus, Ele não apenas reconstrói, mas faz infinitamente mais do que você poderia imaginar. Se este vídeo falou ao seu coração, deixe o seu amém nos comentários. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais palavras de fé e esperança. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.